Bem-vindos ao canal SOD Segredos da Bíblia. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema profundo e misterioso, conectando a antiga Babilônia com sua Torre de Babel ao CERN, o maior acelerador de partículas do mundo, explorando a ideia de que ele pode ser um portal para outras dimensões, e o que isso significa para nós nos dias atuais. Na Bíblia, a Torre de Babel é um dos eventos mais intrigantes da história antiga. Em Gênesis 11, os homens decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. Mas isso não foi apenas uma tentativa de construir uma estrutura física. Eles queriam simbolicamente romper a barreira entre o mundo dos homens e o dos deuses, transcendendo suas limitações humanas. E é neste contexto que Deus desceu para observar essa obra. Em Gênesis 11, 6, 7, lemos as palavras impressionantes de Deus. E o Senhor disse: "Eles são um só povo e falam uma só língua." E começaram a fazer isso. Agora nada do que intentarem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não se entendam mais uns aos outros. Essas palavras de Deus revelam algo profundo. Os homens, unidos e dotados de grande conhecimento, poderiam alcançar qualquer coisa. Isso levanta a questão: o que exatamente eles estavam tentando alcançar com a Torre de Babel? Não se tratava apenas de um prédio alto, mas de abrir um portal para o reino celestial, de romper as fronteiras que Deus havia estabelecido. O nome Babel, tradicionalmente entendido como confusão, é também interpretado como portal, ou porta dos deuses, no contexto de suas raízes mesopotâmicas, conectando a ideia de uma passagem entre mundos. Babel, então, não era apenas uma cidade com uma torre. Era uma tentativa de abrir um portal para as esferas divinas, onde os homens poderiam alcançar o conhecimento e o poder divinos sem a intermediação de Deus. O que Deus interrompeu em Babel foi uma ameaça real. Os seres humanos estavam prestes a atravessar os limites entre a terra e o céu, algo que só poderia ser feito sob a ordem divina. Essa ideia de Babel como um portal perdido não se limita ao pensamento bíblico. Muitos estudiosos e teólogos apontam que, nos textos mesopotâmicos, o conceito de Babel está relacionado à construção de zigurates, torres que funcionavam como escadas para os deuses, pontes entre o mundo mortal e o imortal. Agora, trazendo isso para os dias atuais, seria o CERN uma nova tentativa de recriar esse portal? Será que estamos repetindo a história da Torre de Babel, tentando abrir portas que deveriam permanecer fechadas? O CERN, localizado na fronteira entre a Suíça e a França, é o lar do Grande Colisor de Hadrons, o maior acelerador de partículas do mundo. Seu objetivo é colidir partículas subatômicas em velocidades extremas para entender as leis fundamentais do universo. No entanto, o CERN não é visto apenas como um empreendimento científico. Algumas das teorias mais controversas sobre o CERN envolvem a possibilidade de ele estar abrindo portais para outras dimensões. Em 2008, Sergio Bertolucci, diretor de pesquisa do CERN, fez uma declaração que levantou muitas sobrancelhas. Ele disse: "O LHC pode abrir portas para outras dimensões, e por essas portas, algo pode vir, ou podemos enviar algo por elas." Este tipo de afirmação alimenta a especulação de que o CERN está lidando com forças além do nosso controle. Será que esses experimentos podem abrir um portal, assim como a Torre de Babel tentou fazer, e conectar nossa dimensão com outras, potencialmente perigosas? A imagem de uma estátua de Shiva, o deus hindu da destruição e regeneração, na entrada do CERN, reforça a ideia de que eles estão mexendo com o equilíbrio cósmico, criando e destruindo ao mesmo tempo. Diversos cientistas e personalidades já se manifestaram sobre os perigos do CERN e dos experimentos que ele realiza. Stephen Hawking, um dos físicos mais renomados da história, alertou sobre o risco de os experimentos no CERN desencadearem algo catastrófico. Ele disse: "O colisor de Hadrons pode liberar uma bolha de vácuo que poderia expandir e destruir o universo." Outro cientista, Neil deGrasse Tyson, também expressou sua preocupação com o CERN, destacando que estamos brincando com as forças da natureza em um nível muito perigoso. Em uma entrevista, ele afirmou: "Estamos mexendo com as leis da física em um nível que ainda não compreendemos totalmente. Pode ser que estejamos prestes a abrir uma caixa de Pandora." Até mesmo o famoso autor de ficção científica, Arthur C. Clarke, previu algo semelhante em seus livros. Em sua obra 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele especulou sobre portais cósmicos e a intervenção de forças superiores em experimentos humanos.
Muitos acreditam que as ideias de Clarke estavam mais próximas da realidade do que imaginávamos. Assim como em Babel, os humanos estão tentando ultrapassar os limites do conhecimento e poder. Se o CERN for realmente um portal, uma nova Babel, o que encontraremos do outro lado? Em Apocalipse 9, há a descrição de um abismo sendo aberto, liberando forças terríveis sobre a Terra. Seria o CERN um prelúdio para esse tipo de evento apocalíptico? Estamos, como na antiguidade, tentando abrir uma porta para o desconhecido, uma porta que foi fechada por Deus há muito tempo. Mas devemos nos perguntar: estamos prontos para as consequências? Vivemos em uma era em que o conhecimento está crescendo a uma velocidade incrível. Em Daniel 12:4, lemos que nos últimos dias muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Mas até onde esse conhecimento nos levará? Será que, como na Torre de Babel, estamos ultrapassando os limites do que deveríamos saber? Seja como for, o CERN levanta questões espirituais e existenciais profundas. Estamos mexendo com forças que mal compreendemos. E assim como em Babel, onde Deus precisou intervir, talvez estejamos próximos de outro momento em que as portas entre os mundos, físicas e espirituais, estejam prestes a se abrir.